Então, prosseguindo o nosso programa para o festejo de Santo Expedito, cada noite com seu pensamento litúrgico, com a participação das comunidades, dos movimentos, dos grupos pastorais. Então, para dar continuidade a esse movimento, nós estamos aqui hoje, o último dia da novena. E estamos bem próximo do dia do festejo. Então, o que é que nós podemos usufruir, pensar, meditar sobre esse movimento? Novena, festa do padroeiro e barraquinhas, movimentos sociais e financeiros. Então, o que a igreja propõe com isto? Primeiro, eu já falei em outros lugares, devo ter falado aqui também. A festa do padroeiro, isso é coisa de católicos, festejar o padroeiro, principalmente com procissões. Toda festa tem procissão. Toda festa católica que se preze tem procissão. E tem andor. Às vezes a gente faz umas procissões, não sei nem se é para cumprir tabela, faz só em volta da igreja. Não precisa ir pôr o santo no andor, não. Levamos na mão mesmo. Não é a ideia da igreja. Talvez as pessoas fazem isso porque nem conhecem a origem desses gestos litúrgicos, expressões de fé. Primeiro, festejar o padroeiro. Toda comunidade tem um pai. Padroeiro vem da palavra pai. Patrono. Todo padroeiro é patrono. O patrono dessa comunidade é Santo Expedito. Se ele é nosso patrono, nosso orientador, aí nós devemos saber a vida dele, para tirar da vida dele os exemplos de fé que ele está deixando, que ele deixou com a sua vida. Então, santo é para ser observado. No início do cristianismo, usava até uma palavra, imitado. Tem até um livro, alguns mais velhos devem conhecer, Imitação de Cristo. Lia o livro, falando sobre a vida de Jesus Cristo, e era para imitar. Depois a igreja foi refletindo, mudando o linguajar, aí tirou a palavra imitação. Jesus é para ser seguido. Imitar é meio caricato, A pessoa faz um gesto, a gente faz igual também. Ela coça a cabeça, a gente coça também. Vai indo, a pessoa fica até perturbada. Ele está me imitando, é minha sombra. Não devemos ser sombra de ninguém, nem de Jesus. Devemos seguir os passos de Jesus. Então, os santos lá na Idade Antiga, na Idade Média, e hoje é para ser seguido. O termo aí, imitar, seguir, é um detalhe que a gente precisa observar, mas é um detalhe. Imitando ou seguindo, eu tenho que ter Jesus como a luz da minha vida. E o Santo Expedito para toda a igreja, mas principalmente para vocês que são dessa comunidade. Porque senão, para que vocês colocaram o nome da comunidade de Santo Expedito? Tem que ter um diferencial. Então, Santo Expedito é para ser seguido também, os passos do nosso padroeiro, nosso patrono. Mas Santo Expedito é santo? É. Por quê? Porque a igreja o apontou como modelo de cristão. Aí é o segundo ponto. Vou seguir as pessoas que me inspiram, que me trazem bons exemplos, que me incentivam.
que me dá confiança. Então, o Santo Expedito é um santo que traz confiança para aqueles que o conhecem e o procuram. Santo Expedito foi um soldado. E nós sabemos, quem é militar aí, quem já estuda na escola militar, né, que tem aqui algumas em Araguainas, o aluno, né, o professor, o responsável por aquela unidade escolar, presta um juramento à bandeira da escola, à bandeira nacional, e tem o código de normas da escola militar. Então, é um exército mesmo. Quando eu vejo esses alunos andando aí na rua, acho muito bonito, mas nem respiram, né? É uma coisa assim, parece que vai flutuar, né? Porque aprenderam que tem que comportar. A pessoa que sabe se comportar, ela não faz movimentos bruscos, para não assustar. Ela é comedida. Ela sabe a medida certa. Então isso vem de normas e regras. A igreja também fala isso para nós. Devemos saber a medida das coisas. Nem mais e nem menos. A medida certa. Devemos aprender. Ninguém nasce sabendo nada. Então devemos aprender. Como é que eu vou aprender a medida certa? Olhando para alguém que eu vejo como farol. Santo Expedito é a medida da fé. Ele falou lá do não deixar para amanhã o que é para fazer hoje, né? Outra dele também. Ele não, quando ele se converteu, porque não nasceu convertido. Ele nasceu um ser humano, como nós nascemos, um ser humano. Ninguém nasce com uma religião. Ninguém nasce com a fé. Nasce com o dom da fé, mas não tem consciência da fé. Então a pessoa precisa ser educada para viver a fé. Por isso que precisa do pai e da mãe. Se não tem pai e mãe, é uma tia, uma avó, alguém que adotou aquela criança. Mas ninguém fica solto no mundo. Senão a pessoa vai ficar analfabeta para a vida. Ignorante. Ignorante não é a pessoa que não sabe ler. A gente usa esse termo pensando nisso. Ignorante é quem não sabe ler e escrever. Não. Tem muita pessoa que não sabe ler e escrever e é uma pessoa culta, que aprendeu com a vida. Tem mulheres que nunca fez curso de culinária e dão um show, né, para um almoço para convidados. Nunca fez curso de culinária, mas tem o dom, tem o jeito e desenvolve esse dom. Todos nós podemos nos tornar pessoas cultas e aplicar mais atenção àquilo que a gente deseja. O Padre Valmir estava falando da criança e da adolescente, né? Criança, quase adolescente, estava falando que são candidatos vocacionais. E são mesmo. Todos nós somos candidatos vocacionais. Todo mundo é chamado a viver a vocação. Só que a gente vai desenvolvendo, descobrindo e confirmando essa vocação. Ainda não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas aos poucos eu vou vendo pessoas que me inspiram. Padre Valmir, eu, acho que todo padre, teve sempre um modelo de padre na frente, né? Eu tive vários padres que me inspirou, né? Mas que eu convivi foi um padre lá na minha cidade, né? Padre Geraldo Viana. Eu olhava para o jeito dele, eu achava bonito ele celebrar, muito alto, muito forte, aquela túnica grande, né? Então ele era um padrão, né? Padre, um padrão. E padrão é modelo. Ele era um modelo para mim, né? Tinha lá seus resquícios, né? Não era santo, não, ele estava caminhando. Né? Ninguém nasce santo. Mas morreu depois com fama de santidade. No jeito bruto dele de evangelizar, ele não admitia certas coisas,
certas alcinhas, certas calças apertadas demais. Ele corrigia. E o povo não gostava. Padre não tem que corrigir sobre roupa. Então ele tem que fazer o quê? Aceitar tudo? Aqui é a casa de Deus. Alguém tem que lembrar a gente isso. Alguém tem que fazer isso. Se não é o padre, é a ministra da Eucaristia, é o zelador lá que cuida da campainha. Ou às vezes até meu colega fala, nossa, mas você está conseguindo ficar em pé com esse sapato? É que o salto é uma plataforma. A gente tem que ser comedido, tem que ter limites. Né? Então a gente ri, mas depois a gente vem pensando, como é que o ser humano é estúpido, né? Ele arruma um jeito de se travar, não consegue nem andar. E quando tira aquilo, a batata da perna deve estar roxa. Pressionando a circulação. Não pode fazer jejum e abstinência, mas pode se sacrificar dessa forma. Nós estamos invertendo as coisas. Né? Então, nós temos que ir pensando nisso, porque senão a gente está caminhando para longe de Deus. É fazendo o caminho inverso. O que isso tem a ver com a festa de Santo Expedito? Eu estou falando de moda. Estou falando da vida. Santo Expedito foi santo na vida. Ele não foi santo no céu. Ele já chegou lá com fama de santidade. Ele foi se santificando nas pequenas coisas. Ele era soldado, né? E devia obediência ao coronel, ao rei, ao súdito. Ele era servo. E devia obediência. Obediência ao seu superior. Quando ele foi se convertendo, aí ele começou a olhar para outra direção. E ao ponto de um dia cobrar dele que você tem que defender a sociedade e não falar do reino eterno. Aí ele falou, o meu Senhor é o meu Deus. E quem era o Senhor para ele? Jesus Cristo. Aí ele deixou de obedecer aos homens para obedecer a Deus. Nós também precisamos fazer esse movimento. Estar no mundo sem ser do mundo. Então precisamos de ir colocando as coisas no lugar. Aí para ir fechando, então onde que entra a procissão? Como que surgiu a procissão na Igreja Católica? Porque tinha momentos que a sociedade estava pagã. Não estava ouvindo a voz de Deus. Aí a igreja lançou, vamos pôr o santo no andor e vamos andar nas ruas para que vejam, né, em quem nós depositamos a nossa fé. Em Jesus, que santificou a vida de Santo Expedito, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís Orione e de todos os santos. Todos os santos receberam o título de santos porque dedicou a vida a Deus. Colocou em primeiro lugar a fé. E Santo Expedito pagou caro por isso. A maioria dos santos foram martirizados. Porque deixou de obedecer aos homens para seguir ao Salvador. Então, lembremos disso para a gente ir terminando. Lembremos, quando eu decidir mesmo fazer algo, pode ter certeza que eu vou caçar dor de cabeça. Principalmente se essa minha escolha for uma escolha que contradiz aos valores mundanos. A pessoa que usa uma roupa longa, né? Eu conheci uma senhora, falei dela hoje lá em casa, para os meninos, conheci uma senhora que chamava Rosa, Dona Rosa. Ela fez uma promessa, não sei porquê, mas fez uma promessa de usar só camisa de São Francisco. Né? Aquele marrom bonito e mais São Francisco. Ela é lá de Itapipoca, né? Dona Rosa. Aí ela usava só camisa de São Francisco. Ela usava saia, outras coisas, e só blusa com estampa de São Francisco. Aí o pessoal pegava no pé dela. Que ela nem troca de roupa. Olha como é que a pessoa quer cuidar
das escolhas do outro. Ficava debochando que ela não trocava de roupa, que ela usava sempre a mesma blusa. Então é assim, quando você resolve fazer um voto, aí todo mundo vai ocupar da sua vida. Porque o seu gesto pode ser um testemunho. Jesus incomodou com a vida que ele levou. Não incomodar de barulho, de pedir para baixar o som e eu abrir o volume. Não é esse incomodar que eu estou falando. Incomodar é de cutucar, de chamar a atenção, ao ponto que alguém vê ela com a blusa de São Francisco e pensa, por que eu não uso uma também? Agora, se eu não quero, deixa ela usar. Eu perguntei, dona Rosa, a senhora usa só blusa marrom, São Francisco, por quê? Ah, porque eu fiz uma promessa. Ela explicou. Se perguntar, as pessoas respondem. Mas a gente não pergunta, a gente fica jogando pedras. Então, para terminar, o Santo Expedito também veio e foi para isso, foi para incomodar. Para dizer que não existe exército mais forte do que o exército de Cristo, do qual nós devemos levantar a bandeira. Ficamos fazendo juramento aí, a bandeira da pátria e tal, que devemos fazer, é um símbolo de cidadania, mas a bandeira mesmo que eu tenho que jurar é a bandeira da fé. Quem faz juramento à bandeira da fé, respeita a bandeira nacional. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Né? Então, se a gente comentar, falar, incentivar, quem sabe vai ser mais um padre e mais uma religiosa. E às vezes até orionita, né? Porque as pessoas vão crescendo e vai escolhendo. Tem outras congregações tão boas quanto as nossas. Então é isso que eu trago como reflexão para hoje. Né? Rezar 9 dias o padroeiro e depois fechar o livro e só ano que vem, aí é pouco. Né? Que a gente leva a oração para casa e reza todo dia. Oração pequena, simples e bonita. Né? Ele é o santo das causas urgentes. Então quem está com urgência, se apegue com Santo Expedito. E os santos nos levam a Deus, porque eles também puseram Deus como caminho, verdade e vida. Então que nós possamos agradecer a Deus esses dias de festejo, que está durando desde o primeiro dia. E amanhã seja o coroamento. Que todos venham com suas velas, né, com suas camisas de Santo Expedito, camisas da pastoral, para dizer que nós somos uma comunidade de seguidores, seguindo quem está na minha frente e orientando com o meu jeito quem está depois de mim. Então, por isso é bom eu vestir melhor, calçar melhor, viver melhor. E tem alguém querendo ser seguidor daquilo que eu testemunho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu faço. E se fizer bem feito, a probabilidade de ser feliz é bem maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.